Boa noite a todos. A 130ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Eu convido a segunda vice-presidente Maria Helena de Godoy Santos para assumir a mesa, por gentileza. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite. Boa noite aos convidados presentes, que sejam bem-vindos, e voltem outras vezes. E também aos funcionários da Câmara, boa noite. Ata da 129ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 3 dias do mês de dezembro de 2015, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, muito aprovada, foi assinada pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida a saber: convite das escolas municipais de Jardim Campo Místico, Rui Barbosa e Bom Jardim, para a missa em ação de graça, dia 5/12/2015, às 19 horas, na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, e para a despedida dos alunos concluentes do 5º ano, dia 9/12/2015, às 19h30, no Clube de Campo Montezino. Convite da Escola Estadual Secretário Heitor Cine para a cerimônia de formatura que se realizará no dia 5 de dezembro de 2015, às 20 horas, no Clube de Campo Montezino. Edital de convocação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Bueno Brandão para a Assembleia Geral Ordinária de Previsão Orçamentária que se realizará no dia 7/12/2015, às 19 horas, na Rua do Café, número 155. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 031/2015, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bueno Brandão, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, interações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei número 031/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 032/2015, que dá denominação à creche municipal Dr. Elzo Barbosa de Alencar, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, João Francisco da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá e Suelene Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 032/2015 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 031/2015 e o projeto de lei número 032/2015, ora aprovado em segundo turno, seriam apreciados também em redação final, nessa mesma reunião, e suspender os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentasse os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos.
Reabertos os trabalhos, o senhor presidente solicitou aos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentassem o parecer de redação final do projeto de lei 031/2015 e o parecer de redação final do projeto de lei 032/2015. O que foi feito? Lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei 031/2015 e o parecer de redação final do projeto de lei 032/2015 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que falou sobre a atual situação política do país e sobre a limpeza das margens das rodovias. O vereador José Raimundo de Castro solicitou que fossem tomadas as medidas cabíveis quanto ao requerimento número 016/2015, aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa. Também usaram da palavra as vereadoras Cláudia Cristina de Lissá, Maria Helena de Godoy Santos e Sueli Almeida. Em seguida, o vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal, solicitou à vice-presidente, vereadora Cláudia Cristina de Lissá, que assumisse a presidência, o que foi feito. A contínuo, usou da palavra e explanou sobre a atual situação política do país, sobre a atuação da mesa diretora e sobre a limpeza das margens. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Cláudia Cristina de Lissá solicitou ao vereador Joaquim Felício Simões Filho que reassumisse a presidência. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se o presente ato e, aprovado, vai assinar pelos vereadores presentes. Usado na sessão da Câmara Municipal de Nacional, aos 3 dias do mês de dezembro de 2015. Na ata da reunião anterior, onde se lê a ata da 127ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais, leia-se a ata da 128ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais. Todos de acordo? Senhor presidente, A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. por gentileza, no momento que Vossa Senhoria fez a leitura de rodovias, seriam vias? Porque o assunto relacionado sobre a limpeza referiu-se a vias municipais, as quais, em sua maioria, nosso município, em quase sua totalidade, são estradas. Muda, conserta na próxima, então. Tudo bem? Todos de acordo, né? Sim. Sim. Está aprovado. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de resolução número 007/2015, que dá denominação ao Cine Câmara da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Senhor presidente, Antônio Marcos, com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. eu sei da necessidade, eu sei para aprovação em segundo turno na próxima reunião, até pela eleição, pela reunião solene que, né? No entanto, infelizmente, né, eu sei dessa situação, mas se for feita a leitura e nós aprovarmos, vai constituir ato nulo, porque o projeto de resolução está sem a assinatura da pessoa o qual redigiu, nem tanto, mas o qual elaborou. Então, nesse caso, ele tem que ser retirado da pauta, porque senão vai constituir-se em ato nulo. Doutora Neiva, por gentileza, nesse caso, doutor, como ele procede? Aí como tinha ficado diferente, eu tenho assinado, o Zé Renê. Aí eu fiz a mudança e deixei para assinar agora. Agora eu já consegui algumas coisas que ela não pôde comparecer. Mas ela chegou a assinar. E eu não estou mentindo, não. Você está com ele, Dani? Assinado? Eu falo. Então, se ele está assinado, ele pode fazer leitura, por gentileza, leitura
Leitura, então, para a primeira secretária do projeto de resolução. Temos para ficar igual ao outro, e aí o professor estava assinando, não sei, já não gostei. Não, com certeza. Acho que nem ela, nem ela. Leitura pela primeira secretária do projeto de resolução. Retira. Mas se ela assinou, doutora, você não quer? Então aí a gente marca a extraordinária. A gente marca a extraordinária, então, para qualquer coisa. Então vamos para leitura pela primeira secretária do projeto de resolução número 008/2015, que dá denominação para a Biblioteca da Câmara Municipal de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou que sua mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica denominada Biblioteca do Legislativo Municipal José Silvério de Oliveira, ZEPAD. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 1º de dezembro de 2015. Joaquim Felício Simões Filho, vereador. Justificativa. O projeto de resolução, ora encaminhado, foi elaborado com o objetivo deste Poder Legislativo e, por consequência, dos cidadãos de Bueno Brandão, de reconhecerem os valiosos trabalhos realizados pelo senhor José Silvério de Oliveira, ZEPAD, conforme biografia anexo. A presente denominação é também uma forma de eternizar o seu nome e homenagear os seus familiares. Joaquim Felício Simões Filho, vereador. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei, o projeto de resolução número 008/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de resolução? Senhor presidente. A palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos os funcionários. Eu quero deixar registrado, né, que sempre quando eu voto, eu justifico meu voto. E aqui, em se tratando do senhor José Silvério de Oliveira, né, conhecido por ZEPAD, eu não poderia deixar de fazer meu comentário. Consegui aqui alguns dados e tal, mas já vi a biografia dele, realmente, ela está aqui composta de 127 páginas, tanto é que demonstra a sua personalidade, né? Só que umas coisinhas que eu não poderia deixar de registrar. O senhor José Silvério de Oliveira trabalhou como professor no ginásio comercial de Bueno Brandão, sendo no primeiro ano sem remuneração, onde licenciou regularizado caligrafia. Continuando seus trabalhos na instituição de ensino, licenciou Educação Artística, Teoria Musical, Canto Coral, com a participação dos formandos da primeira turma para a cerimônia de colação de grau. Funcionário público de 1963 a 1966, exerceu o cargo de inspetor de ensino primário, organizou uma rede de escolas rurais com elevado número de alunos frequentando a escola. Implantou um plano de instrução, educação e aprendizado para o trabalho. Como supervisor e coordenador da merenda escolar, durante 3 anos, aplicou mais de 7 toneladas de leite em pó da Aliança para o Progresso, programa esse que integrava a campanha nacional de merenda escolar em Minas Gerais, convênio do Estado com a Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, durante a gestão do Dr. Simonides Lotz. Eu tomei desse leite na escola da roça onde eu estudava. Era uma delícia o leite, né? Ainda falava o leite do ZEPAD, né? Sabe? Então, isso eu não podia deixar de colocar, né? E ele, como professor do ginásio, como diretor municipal de saúde, ele prestou muitos serviços. Tem jovens da época, hoje já pessoas formadas, idosas, né, que estudaram no ginásio, que o seu ZEPAD trazia eles da roça, fornecia alojamento para esses meninos, e eles ficavam aqui para formar várias pessoas. Ele ia na roça e trazia, pôs no ginásio, esse pessoal chegou, uns fizeram até o 2º grau, outros
conseguiram fazer faculdade, né? E outros pararam aí, mas várias pessoas. Então foi um trabalho assim que merece todo o nosso, né? Além disso, de todas nas 127 páginas, ele ainda foi vereador, né? Ele serviu também ao município vereador no período de 31 de janeiro de 67 a 31 de 1 de 71. Então, ele como vereador, como professor, como diretor, como educador, e também prestou muito serviço e fez parte da primeira diretoria do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus no ano de 63, foi onde iniciou-se a construção do prédio do hospital. Ele estava envolvido também, né? Ele, o Dr. Elzo, era o provedor e ele era o presidente do Conselho Fiscal. Na reunião do Dr. Elzo, coloquei o Dr. Elzo como o primeiro provedor e ele foi o primeiro presidente do Conselho Fiscal da casa do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, onde foi a construção. Então, por isso, como ele foi uma pessoa de elevada reputação, meu voto é a favor e ele merece com muito carinho essa grande homenagem. Certo? Muito obrigado. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins, depois, por favor, mais uma vez, boa noite a todos. A gente não... Você pega como, né, algum apelido, né, Zé Padre, até os mais novos, talvez, que não o conheceram, né, porque já faz um certo tempo o seu falecimento, mas já não o conheceram, mas já ouviram falar. Não todos, claro. Né? O tempo evolui numa velocidade que é quase inobservável, quase você não consegue observar. Mas não resta dúvidas que ele trabalhava, ele corria, ele nem andava, ele corria, né? Por Urbano Brandão. Quem lembra um pouco dele, pelo menos, lembra do jeito que ele, né, que ele andava pelas ruas, ou seja, corria pelas ruas, ou até mesmo pelas estradas do município, por mais longe que seja, né, a fronteira do município, por exemplo, né, sentido Munhoz, que talvez seja a mais distante, distante das nossas divisas, né, sentido Munhoz, o Brandão Munhoz é mais distante, não era difícil de encontrá-lo a pé. E ele não andava à toa, ele sempre tinha o seu propósito. Ele sempre tinha um propósito. E vereador, participou do hospital, né, programas como esse do leite que Vossa Senhoria mencionou, né, e outras situações pertinentes ao mesmo. Então, mais do que justo, justíssimo, né, faça essa homenagem. Poderia até extrapolar essa homenagem em relação a outra, poderia ter outra homenagem ao mesmo. Né, porque essa entendo que é importante, mas é até pequena, perto do que ele realizou por esse município. Né? Poderia várias pessoas tê-lo como vários predicados. Infelizmente o chamavam, né? Não vou mencionar aqui, claro, mas ele era um visionário, uma pessoa diferenciada, que trabalhava pelo município, tinha vontade, queria ver este município melhor. Né? Isso merece o nosso respeito. Apenas comentei com a doutora Neiva, né, quando eu peguei o projeto de resolução, que eu desconheço qualquer resolução ou qualquer legislação, qualquer lei, que venha um apelido no texto. A doutora Neiva comentou que ela também não conhece legislação falando que não pode nem que pode, ou seja, é algo assim que né, que não tem uma decisão formada sobre o assunto. Então, depois vossas senhorias tomem uma base comum, eu acho que a gente fazer uma resolução que vai tornar-se resolução com um apelido, parece-me que não é coerente, parece que não é condizente. Como que se supre essa situação? O espaço que será dedicado a ele, vai ter a placa para ele dentro da Câmara, poderia colocar o seu nome e, entre aspas, o seu apelido. Isso é uma opinião, não é que deva ser acatada, não é isso. É para
discutir-se para segundo turno e redação final. A opinião, cada um analisa da maneira que achar melhor. Mas se vocês pararem e pensarem um pouco, a gente não conhece algum projeto, alguma resolução, alguma portaria, uma lei, um texto de lei que venha com o apelido da pessoa. Então, fica aqui a minha opinião. E isso não é desmerecimento, muito pelo contrário, é respeito. Porque isso daqui vai tornar-se formal, é formalidade. Agora, eu já vi, por exemplo, placas indicativas de logradores públicos, vem o nome completo da pessoa, a sua função, aquilo que ele promoveu ao município e também, entre aspas, o seu apelido, como ele era popularmente conhecido. Mas, assim, em texto oficial, eu desconheço. Posso estar aqui quedando-me em ignorância, mas eu desconheço. Por favor. Só queria deixar registrado também, a minha colocação acabou passando despercebido. Foi um grande organizador de feiras com produtos agrícolas, né? Inclusive, nunca mais eu vi, só vi numa exposição que ele fez, um pé de milho com 4 espigas. Nessas andanças dele, ele descobriu um pé de milho com 4 espigas. Hoje os pés de milho, tem pé de milho que não dá nem espiga, né? Naquela época tinha pé de milho que tinha 4 espigas, e ele achou e trouxe para a feira, né? Então você vê, era uma pessoa que realmente ele ia buscar a diversidade, né? Muito obrigado pela parte. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida, de encerrar a Para completar, o senhor José Silvério de Oliveira, Zé Padre, realmente um grande homem, um homem muito culto, muito cheio de culto, né, cheio de cultura. Também fui aluna dele na caligrafia. Então, adolescente, aluna dele, eu era muito curiosa, e eu perguntava para ele, por que ele andava. Ele andava só de sapatão, e a calça até meia curta, né? Ele tinha o estilo de roupa do Almo Mazzaropi, com 2 respeitos, né? Então ele dizia para nós que ele, usando sapatão, porque percorria o município de Bom Brandão todinho a pé. Todos os bairros de Bom Brandão ele fazia a pé. E eu, como José Raimundo, colega vereador, disse, essa época das espigas de milho, ele foi a primeira pessoa que trouxe para a Rua Brandão a semente do milho branco, que é um milho, assim, é o maior dos grãos, né? E hoje em dia nem existe mais, né? Porque não continuaram, né? É muito difícil achar, né? Mas foi ele que trouxe, porque ele não só fazia o nosso município, como os outros municípios, mas sempre a pé. Então é uma grande homenagem e ele merece, sou a favor desse projeto. Peço com a palavra o vereador João Francisco da Silva. Digníssimo, não pediu a palavra? Digníssimo senhor presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, digníssima senhora vice-presidente da Câmara, Maria Helena de Godoy, hoje substituindo, digníssima senhora Suelene Almeida, secretária da mesa diretora, digníssimos senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Fala bem pouco, porque já falaram quase que tudo que eu tinha que falar. Inclusive, que eu tinha marcado aqui, digníssimo senhor José Raimundo de Castro já comentou. Mas gostaria de dizer também que o meu voto é a favor. O Zé Padre, vamos dizer Zé Padre, José Silvério, né? A Rocha, mas não é da Rocha, não. Então ele foi, além de professor, ele foi uma pessoa que trabalhou muito por Bom Brandão também. Trabalhava na roça, depois que estava estudando, faltava 2 anos para formar vigário, o padre, ele veio para Bom Brandão, o pai dele tinha morrido, ele entrou na empreitada de tomar conta do serviço do pai dele, que tomava conta, João Silvério chamava o pai dele, inclusive até era vizinho nosso aqui no bairro da Serrinha. Aí depois ele conseguiu fundar o Sindicato dos Trabalhadores de Bom Brandão, ele conseguiu todas as festas de agosto, conseguiu fazer disposição de, como o digníssimo vereador Zé Raimundo falou, espiga de milho um pé com 4 espigas de milho, feijão, várias quantidades de bairros, mais do que as outras, conseguiu arrumar uma cana que levou no engenho do meu pai, uma cana de 8 litros de garapa, ou seja, caldo de cana. É incrível isso aí, né? Uma cana dá 8 litros de caldo de cana, foi muito no engenho nosso lá no bairro Serrinha.
Então, é bom lembrar isso aí, que é uma pessoa que merece muito nosso apoio, nosso voto, tanto para ele, que já faleceu, que Deus o tenha, mas pela família dele também, que são todos amigos nossos. Quero dizer que meu voto é a favor, muito obrigado pelo espaço da palavra, e quero dizer que vou votar com muita honra também, igual votei para o Dr. Elzo, vou votar com muita honra e fico muito feliz desse projeto vir e saber que todos, eu acho que todos vão ser a favor. Muito obrigado. Eu peço a gentileza da vereadora vice-presidente Maria Helena de Godoy Santos que assuma a presidência da mesa por um instante. Passo a palavra para Joaquim Feliz Simões Filho. Obrigado. Como os novos vereadores já falaram muito bem sobre a pessoa do senhor José Silvério de Oliveira, Zé Padre, esse projeto, que é de minha autoria, vai ser do meu nome, mas nós fizemos em conjunto com os funcionários da Câmara, que até a biblioteca, né, que é uma necessidade, eu resolvi fazer essa homenagem a essa grande pessoa, que ele não me conheceu, mas eu conheci muito. E esse leite aí que o Zé Raimundo falou, eu tomei também. E quanto que ao que o vereador Antônio Marcos Martins falou, a única coisa que eu vou discordar é que pode sim, vereador. No caso aqui está José Silvério de Oliveira e, entre aspas, é padre. Então pode sim, dessa maneira pode ser colocado sim. E quanto ao projeto 007, que o senhor certamente com toda razão pediu para retirar, aí a gente vai marcar uma extraordinária. Eu tinha conhecimento que ela tinha assinado, então se assinar realmente, isso está correto também. Muito obrigado. Chama o presidente da Câmara, toma seu espaço. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução, número 008/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de resolução número 008/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 008/2015 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Unanimidade, né? Dos presentes. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 033/2015, que dispõe sobre o pagamento dos honorários de sucumbência aos procuradores municipais, fixa critérios para o rateio desses valores e dá outras providências. A Câmara Municipal de Governador do Estado de Minas Gerais, por meio de seus representantes legais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os honorários pagos pela parte vencida em virtude de cobrança judicial da dívida ativa e nas demais ações judiciais, a título de sucumbência, pertence aos procuradores do município e serão por eles levantados. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo tem validade inclusive para ações já ajuizadas e em andamento ou não. Parágrafo 2º. Não será devido qualquer pagamento a título de honorários quando efetuado acordo ou pagamento de débito pela via administrativa, desde que não tenha sido ajuizada a respectiva ação. Artigo 2º. Em caso de pagamento administrativo de dívida total ou parcial, desde que já proposta a respectiva ação judicial, bem como em qualquer das hipóteses de extinção do crédito, os honorários advocatícios
incidirão no percentual mínimo de 10% sobre o valor total do débito ou da parcela. Artigo 3º. Os honorários advocatícios de que se trata o artigo 1º desta lei serão partilhados equanimemente entre os procuradores que compõem o conjunto de procuradores municipais. Parágrafo único. Os honorários não constituem cargo do Tesouro Municipal e serão pagos exclusivamente pela parte cliente ou devedora adversa ao município nos efeitos judiciais. Artigo 4º. Os valores provenientes da arrecadação dos honorários de sucumbência serão depositados em conta aberta, especialmente para este fim. Artigo 5º. Os valores apurados depositados na conta a título de honorários serão geridos por uma comissão formada por um contador com atuação junto ao Departamento de Finanças e pelos procuradores em pleno exercício do cargo. Parágrafo 1º. A conta bancária somente poderá ser movimentada em conjunto pela comissão referida no caput. Parágrafo 2º. Qualquer controvérsia acerca da divisão dos honorários entre os procuradores será dirimida pela comissão referida. Artigo 6º. Os honorários advocatícios serão contabilizados como receitas extra-orçamentárias. Artigo 7º. Considera-se procurador municipal, para fins de aplicação desta lei, os ocupantes dos cargos efetivos de procurador municipal, admitidos mediante concurso público e que estejam no efetivo exercício do cargo, nos termos do artigo 8º desta lei. Parágrafo único. O procurador efetivo, aprovado por concurso público, que esteja ocupando o cargo de procurador-geral, também terá direito ao rateio das verbas previstas nesta lei. Artigo 8º. Considera-se em efetivo exercício o procurador que, na data do rateio, esteja: 1º, devidamente nomeado; 2º, em gozo de férias regulamentares; 3º, em gozo de licença para tratamento de saúde; 4º, licença à gestante; 5º, afastamento em virtude de luto ou casamento; 6º, em gozo de licença prêmio. Artigo 9º. Não se considera em efetivo exercício o procurador que na data do rateio esteja: 1º, licenciado para tratamento de interesses particulares; 2º, licenciado para campanha eleitoral; 3º, licenciado para acompanhar cônjuge ou companheiro; 4º, afastado para exercício de mandato eletivo; 5º, afastado da função para cumprimento de punição após regular processo administrativo. Artigo 10º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento, acordo ou convenção individual ou coletiva que retire dos beneficiários constante do caput do artigo 7º desta lei o direito ao recebimento dos honorários. Artigo 11. O rateio dos honorários será feito mensalmente, sendo que os valores apurados no mês serão pagos até o dia 10 do mês seguinte. Parágrafo único. Sobre o pagamento dos honorários, haverá retenção de tributos na forma da lei. Artigo 12. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga as disposições em contrário. Moura Brandão, 18 de novembro de 2015. Danilo Amâncio Alberto Costa, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 033/2015. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. no momento que este projeto foi apresentado para nós vereadores, até eu tive uma dúvida, e a qual equacionei junto à assessora jurídica, a doutora Neide.
no meu entendimento, pelo menos inicialmente, que os honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, quando findou a ação, pertenceriam ao erário municipal, aos cofres municipais. Neste diálogo com a doutora Neiva, ela explanou que um dos conselheiros do Tribunal de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, um dos conselheiros, teve o mesmo entendimento. No entanto, os demais teve entendimento adverso, ou seja, que os honorários advocatícios, por fator gerador de sucumbência, pertencem aos procuradores, aos advogados. Sobre isso, para ratificar de forma legal a justificativa do presente projeto de lei, ele traz em seu artigo 2º que cumpre observar que os honorários advocatícios constituem direito dos advogados e procuradores, conforme regulado nos artigos 23 e 24 da Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994, e suas alterações, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, intérpretes. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. Não resta dúvidas, porquanto já referindo-se a uma legislação federal. Correto? Também tem legislação estadual que trabalha o assunto. Ou seja, diante de tantas legislações, né, que são maiores que uma legislação municipal, e este projeto de lei, esta proposição, veio a adequar-se à legislação estadual e federal, apesar da minha opinião, fica muito claro que os honorários pertencem aos advogados, né? Mas, extrapolando um pouquinho o próprio projeto de lei, nós votamos aqui há não muito tempo, é claro que não vou conseguir precisar o tempo, o direito, por exemplo, às pessoas que trabalham na farmácia de Minas, vocês têm lembrança daquele que também era para fazer o rateio, né? Agora veio também este projeto de lei sobre o rateio para os procuradores. Eu gostaria de ver rateio. É claro que não é uma questão simples, é uma questão legislatória, tem que ter dispositivo legal sobre isso, mas que toda a gama de funcionário, que toda a representação de funcionário tivesse o direito a um rateio, uma receita extra, né, aos seus vencimentos. Seria importante, né? É claro que para os procuradores, isso daqui é extremamente importante, que vai adicionar aos seus vencimentos. Até numa conversa informal com uma procuradora, eu falei para ela que eu faria campanha contrária e votaria contra o projeto, né? Porque entendo que o valor seria do cofre municipal, mas é claro que eu estava apenas numa brincadeira. E respondendo no mesmo tom, ela falou que se eu estivesse atravessando na faixa de pedestre e fizesse isso, ela me atropelaria. Mas seria não para apenas uma lesão corporal, mas para praticar um homicídio. E seria de forma dolosa. Claro, tudo na brincadeira. Está muito claro a parte legislatória, está clara, né, o projeto tem total fundamento legal, então encerra-se até qualquer outra discussão sobre o assunto. Pelo menos em minha opinião. Senhor presidente? Vereador José Raimundo de Castro. Eu também gostaria de deixar registrado, como já foi citado pelo vereador Antônio Marcos, o artigo 23, né? E a lei 8.906. E também, estudando o projeto, vi aqui que existe aqui o parecer do promotor, do excelentíssimo promotor de justiça, Dr. Leandro Duque Barbabella, né? Que também é favorável. E também vi aqui no Estado, do Ministério Público, a consulta pública ao Ministério Público, né? Consulta número 11/2003 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Inclusive, aqui ele cita aqui uma jurisprudência, né, no caso que o Ministério Público de São Paulo, através do ofício 245/10, notificou ao município de Araraquara para que reveja a lei municipal que vedou os honorários advocatícios aos procuradores municipais ante sua atividade inconstitucionalidade, uma vez que o ordenamento jurídico destina os advogados honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência, né? Então, realmente, o projeto está de acordo com a lei, porque aqui foi sugerido pelo próprio Ministério Público que esse município revogasse a lei que estava contradizendo, né? E também que a gente deve deixar também registrado que se torna forçoso concluir que cabe aos procuradores municipais concursados, né? Isso, inclusive, no artigo 7 está claro, né? Só os concursados. E os honorários em tela devem ser rateados na mesma proporção entre todos os procuradores municipais, como se todos tivessem colaborado para a solução do litígio, dada a unipessoalidade da procuradoria. É muito extensa a consulta, né? Mas ela foi assinada no dia 4 de março de 2003 pelo promotor de justiça, coordenador da Coop, Leonardo Duque Barbabella, né? Então, com o parecer do Ministério Público, mais o parecer das comissões, percebendo que realmente existe a lei, é direito, não tem por que a gente estar tecendo mais alguns comentários. Por isso eu vou votar a favor. Permite uma parte. Quando a vereadora Suelene Almeida fez a leitura, até a Vossa Senhoria circulou o artigo 7º da mesma forma que eu, de uma maneira mais reduzida, mais resumida, mas também eu fiz. É bom a gente até frisar esse artigo 7º, porque tudo aquilo que vai englobar o salário, o vencimento de um funcionário, infelizmente, até por algumas pessoas, tecem comentários que não estão contornados de verdade. Isso é uma prática, é uma realidade, infelizmente. Então, é bom deixar bem claro. Considere-se procurador municipal para fins de aplicação desta lei os ocupantes dos cargos efetivos de procurador municipal, admitidos mediante concurso público e que estejam no efetivo exercício do cargo nos termos do artigo 8º desta lei. Efetivo, mediante concurso público, e ainda no artigo 8º e artigo 9º menciona aqueles que estão em efetivo exercício e aqueles que não têm o direito de recebimento por estarem afastados, conforme exprana o artigo 9º. Ou seja, o artigo 7º, quando ele fala mediante concurso público, ele está conforme a Constituição Federal, a Carta Magna, porque o correto é, quando ingressa-se no serviço público, deve ser sempre mediante concurso público, né? Isso é uma tecla que a gente sempre deve tocar, né? E a gente deve pautar. Então, quer dizer, o artigo 7º é muito claro, não suscita dúvidas, né? E suprime qualquer outra interpretação que seja errônea. E procuradores municipais são os advogados, são do executivo, né? Para deixar. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 033/2015, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 033/2015. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 033/2015 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Unanimidade aqui das presentes. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 026/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que se subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se designe a enviar ofício ao senhor prefeito municipal,
solicitando-lhe informações sobre o motivo pelo qual os funcionários municipais designados a prestar serviços de motorista de ambulância junto ao pronto-socorro do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus não estão cumprindo seus horários no local, ficando à disposição em suas residências e sendo acionados pelo telefone, o que tem gerado comentários diversos nos atendimentos de urgência e emergência. Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo essa informação a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2015. José Raimundo de Castro, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, requerimento número 026/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do requerimento número 027/2015. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que se designe a enviar ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando-lhe informações sobre o motivo pela qual a empresa construtora Bomprera Limitada, inscrita no CNPJ 19 038 645/1000-41, deixou as dependências do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus no início do mês de dezembro de 2015, sem ter concluído o final das obras de reforma, conforme contrato administrativo número 143/2011. Justificativa. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos do que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é dever, devido ao cargo que ocupamos, sanarmos os questionamentos de inúmeros munícipes, sendo essa informação a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sem mais um momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões, 9 de dezembro de 2015. José Raimundo de Castro, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, requerimento número 027/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 028/2015. O senhor presidente, Joaquim Vinícius Simões Filho, Câmara Municipal de Rio Brandão, vem por meio deste solicitar o envio de ofício à empresa Energisa, para que essa informe os motivos das quedas constantes no fornecimento de energia elétrica e quais atitudes estão sendo tomadas para saneamento da condição adversa. No dia 7 de 12 de 2015, aproximadamente às 7h40, houve uma queda no fornecimento de energia elétrica, a qual se sucedeu até próximo às 8h30. Nesse intervalo, houve no mínimo 3 indícios de retorno, os quais não se sustentaram, forçando os aparelhos dependentes da energia elétrica. Tal situação provocou danos a um terminal de autoatendimento do Banco do Brasil, o qual ficou sem atividade por um longo prazo e teve retorno apenas após intervenção técnica. Outra empresa do ramo alimentício teve um freezer danificado
cuja intervenção técnica apontou culpa da interrupção do fornecimento de energia elétrica e o retorno abrupto. Além dessas quedas mais longas, o fornecimento de energia elétrica sofre diariamente micro-interrupções, quase imperceptíveis, mas sentidas. Por exemplo, quando uma lâmpada está acesa. Visto o exposto, faz-se cogente ou posicionamento da empresa Energisa para uma resposta adequada às indagações da população e informações sobre melhorias em serviço de cabal e acessibilidade. Sem mais um momento, subscrevo Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 028/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 029/2015. Ao senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. Vem por meio deste solicitar o envio de ofício à empresa Energisa, oficializando o abaixo-assinado em anexo. Os residentes do bairro Recanto dos Pássaros solicitam, através do relacionado abaixo-assinado, que os 2 transformadores de energia elétrica interligados ao circuito rural passem a integrar o circuito urbano. Aludida ação arrola que o referido bairro fica mais tempo às escuras do que o restante da cidade, pois o circuito urbano é mais protegido que o circuito rural. Diante o supracitado, podendo assumir um posicionamento de protagonismo, as contas de energia elétrica dos usuários daquele bairro possuem tarifa urbana, sendo que o serviço prestado está na circunscrição rural, ou seja, o que é cobrado não condiz com o serviço, visto que os residentes impenetram imprescindível ação para que a mesma avogue contornos oficiais. Apresento a esta Casa Legislativa para os devidos trâmites regimentais, os quais são cogentes para os posteriores desdobramentos. Sem mais um momento, subscrevo Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 029/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 053/2015. Senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho. Vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal indicando trechos de estradas cuja inserção de cascalho faz-se necessário. Na estrada Goro Brandão, Monte Sião, trecho localizado próximo à Venda do Carlinhos, local também conhecido popularmente como acesso para o Brande. No acesso Goro Brandão, comunidade de Densos, o topo do popular Morro do Cruzeiro, o declive que se inicia próximo à estrada, a empresa Uva de Vinho Fidenses, o último declive anterior ao barracão de festas e à igreja, e o declive próximo ao campo de futebol. Ainda na referida comunidade, 2 pequenas planícies próximas dos imóveis de João Lourenço Pereira, João de Cetra, Milton Otávio de Castro, Milton do Posto, e Valdinei Firmino da Silva, chamado popularmente de VA. Nessas, a concentração de água torna o piso um lamaçal, dificultando a movimentação de veículos, principalmente dos maiores. Tal circunstância impediu a chegada do ônibus escolar na aludida comunidade na data de 3 de dezembro do corrente ano,
conforme relato de uma moradora daquela comunidade. Nesse breve relato, mencionou ainda que representantes da comunidade já solicitaram informalmente drenagem de bacias de contenção ao Executivo Municipal. No entanto, até o presente momento não foram atendidas. Na comunidade Sertãozinho, cujo local é chamado de Morro do Macaco, o início mais íngreme, próximo das residências das senhoras Jussara Almeida de Campos Moreira e Maria Benedita de Campos Moreira, até o entrocamento com a estrada da comunidade Nunes. Por fim, a estrada da comunidade Nunes, a partir de uma antiga igrejinha, até próximo da divisa com o município de Ouro Fino, precisa, além de cascalho, de reparos urgentes, uma vez que a mesma se encontra bastante danificada pelas chuvas. O exposto é para assegurar aos usuários condições de trafegabilidade, uma que essa é primordial na execução de distintas atividades. Sem mais para o momento, subscrevo Antônio Marques Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 053/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade a indicação. Leitura pela primeira secretária da indicação número 054/2015. Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Moura Brandão. Vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando que visitantes do cemitério municipal de Moura Brandão reclamam da presença de moscas, cuja publicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro mencionou que naquele tipo de ambiente encontra-se com frequência a mosquinha desse cemitério, Megaséria SP. No cemitério de Moura Brandão, a mesma é notada também dentro do velório, onde fica nas tubulações e até mesmo no interior dos móveis. A referida mosca pode ser fato gerador para algumas doenças, como a diarreia e a febre tifoide. Diante a circunstância, algumas cidades utilizam o procedimento de detetização, outras o controle biológico. Pelo exposto, vai-se necessária uma intervenção no local, garantindo segurança e conforto aos visitantes. Sem mais para o momento, subscrevo Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 054/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 055/2015. Vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando trechos de estradas cujas melhorias são extremamente necessárias. Na estrada Moura Brandão, Monte Sião, junto com a placa de atrativo turístico, um pouco antes do acesso à comunidade Coutinhos, um bueiro foi entupido pelo grande volume de terra, fazendo com que a enxurrada atravesse a estrada, promovendo a abertura de uma vala, a qual está trazendo transtorno aos transuentes, podendo levar o veículo até a não transposição, caso a mesma torne-se mais profunda. Na mesma estrada, no ative de chegada à comunidade Santa Laura, a enxurrada atingiu a planície, provocando também o entupimento da passagem subterrânea de água, a qual está fluindo sobre a superfície, provocando erosão na referida estrada. Nesse local, a instalação de 2 bueiros é essencial, sendo um deles na planície e o outro na última curva, anterior à mesma, o qual diminuirá o fluxo de água fluvial e terra, reduzindo a chance de novo entupimento. Logo depois, na divisa com o município de Monte Sião, o aquife
não possui nenhum bueiro, fazendo com que a água pluvial desça sobre a ponte da referida comunidade, tornando o piso um lamaçal, sendo fato iminente de perigo. Por fim, no acrílico já relacionado, a Prefeitura Municipal, a Prefeitura de Ouro Brandão promoveu a abertura da estrada para que o veículo escolar efetue retorno. No entanto, a mesma é junto a uma curva e gera perigo a todos, arrolando ainda que o local de ampliação não possui cascalho, o que provocou a imobilização do referido veículo na data de 7/12/2015. Dessa forma, é necessário encontrar uma solução para a circunstância, pois efetuar retorno em uma curva suplanta a menção da proibição, indo à referência da ameaça de acidentes. O exposto é para assegurar aos usuários condições dignas de trafegabilidade primordiais na execução de distintas atividades. Sem mais para o momento, subscrevo-me Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 055/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 056/2015. Senhor Presidente, Joaquim Vinícius Simões Filho, Câmara Municipal de Ouro Brandão, Minas Gerais. Vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando trechos de estrada cujas melhorias são extremamente necessárias. Na estrada secundária de acesso à propriedade do senhor Ovídio Rodrigues de Castro e outras comunidades Meril, há um aclive de aproximadamente 300 metros, o qual está em situação calamitosa. Residentes posteriores ao mesmo estão com imensa dificuldade para transpor, uma vez que esse está totalmente desprovido de cascalho, além de não possuir bueiros para retirada da água pluvial. A situação tende a agravar, pois nas propriedades há plantações de tubérculo, que na colheita o tipo de transporte exige mais condições do piso que o trânsito convencional. Junto à residência do senhor Ovídio Rodrigues de Castro, há um bueiro cujos tubos cederam, impedindo a passagem da água, visto que o local é servidão conforme termos legais e cabível a intervenção do poder público no saneamento das dificuldades, tanto em obras do relato acrílico como do aludido bueiro. Já no acesso à comunidade Ruivinha, a comunidade Torre, o acrílico não possui qualquer cascalho, cuja situação agravou-se com a escavação das bordas das estradas, onde a terra removida para o leito da mesma tornou-se extremamente escorregadia. No local último citado, há também plantação de tubérculo, cujo transporte fica comprometido pelas circunstâncias atuais. O exposto é para assegurar aos usuários condições de tráfego, pois além do habitual transporte da produção agropecuária, demanda condições apropriadas. Sem mais pelo momento, subscrevo Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 056/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 057/2015. Senhor Presidente, Joaquim Vinícius Simões Filho, Câmara Municipal de Ouro Brandão, Minas Gerais. Venho por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando 2 acríveis no acesso da comunidade Torre à comunidade Boa Viola, que necessitam urgentemente de cascalho. Trata-se dos 2 primeiros acríveis, sentido Torre,
Guabiró, tendo como referência as residências dos senhores Lino Vicente da Rosa e Pedro Vicente Domingues. O restante do acesso encontra-se contingente, com fluxos de veículos, porém os aclives relatados, quanto em período chuvoso, praticamente isolam os moradores. Não são locais de grande extensão, principalmente o segundo, ou seja, é totalmente possível, com uma intervenção urgente, a solução das condições adversas. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 057/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 058/2015. Senhor Presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando melhorias na estrada para as comunidades de Santa Rita e Cachoeira dos Luiz, na bifurcação próxima ao terreno do senhor José Raimundo da Costa. O acesso à direita se encontra em condições lastimáveis, estando um trecho em completo lamaçal, o que traz enormes dificuldades para a transposição do mesmo. Posterior à comunidade Santa Rita, já no acesso para a comunidade Cachoeira dos Luiz, na estrada, a residência do senhor Jair Lopes Rodrigues e outros, a água proveniente de toda a extensão de direita do morro atravessa a estrada, provocando varetas e com alto índice pluviométrico. O local está ficando calamitoso. Os locais indicados precisam de manutenção em caráter de urgência, pois são fatores potenciais de transtorno à trafegabilidade daquelas comunidades e outras que os utilizam. Sem mais para o momento, subscrevam-me. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 058/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 059/2015. Senhor Presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, vem por meio desta solicitar o envio de ofício ao prefeito municipal, indicando melhorias no acesso entre as comunidades Cachoeiras dos Luiz, Cachoeira dos Félix e Machado. O referido acesso encontra-se em situação calamitosa, no trecho próximo à Pousada das Flores. É uma extensão curta, no entanto, muito acidentada, cujo piso é essencialmente formado por pedras que, com o período chuvoso, quando não há cascalho, torna-se quase intransponível. Dessa forma, uma intervenção vai-se congente para promover condições de trafegabilidade aos usuários do local. Sem mais por um momento, subscrevo-me. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 059/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da moção número 011/2015. Moção número 011/2015. Senhor Presidente, a vereadora Suelina Almeida, primeira secretária da mesa diretora, que essa subscreve, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a presente moção de aplausos ao chefe do 17º Departamento de Polícia Civil de Pouso Alegre, senhor João José Cruz, pelo descobrimento da medalha Desembargador Hélio Costa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 3 dias do mês de dezembro de 2015. Vereadora Suelina Almeida, primeira secretária da mesa diretora.
Em votação em turno único, a moção número 011/2015. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Vou tentar ser breve aqui. Primeira questão, sobre o projeto, a votação do projeto de resolução 007. É uma homenagem mais do que correta, mais do que coerente, mais do que merecida. Da mesma forma, já mencionado, votou-se um projeto que o vereador João Francisco da Silva, há um tempo atrás, nos trouxe sobre a rodoviária, sobre o campo de futebol, né? Mencionando o nome do Paulo José Rosa. Posteriormente, teve também a votação agora do projeto em nome de José Silveira de Oliveira. Não é isso? Teve o Dr. Elzo José de Alencar, recentemente, acho que na reunião passada foi em segundo turno, salvo engano. Então, visto que esse projeto de resolução não estava assinado por quem o apresentou, no caso a vereadora Cláudia Cristina de Missá, primeiro que se nós votamos sem assinatura, torna-se um ato nulo. Então, entendam o seguinte, é muito melhor a gente fazer uma extraordinária para votar em primeiro turno e votarmos em segundo turno na sessão ordinária da próxima sexta-feira. Vejamos que quinta-feira é feriado em Guano Brandão, né? Aniversário de nossa cidade, de nosso município, melhor dizendo. Então, é muito melhor fazermos uma extraordinária e votarmos conforme os preceitos legais do que constituirmos um ato nulo. Isso vai contra a nossa coerência, contra o nosso trabalho. Como votarmos algo que é nulo? Não é isso? Então, isso é isso que me levou à solicitação. E vejamos também que é até uma falta de respeito ao tio Milton. Ao Milton Rossi. Não é porque queremos homenageá-lo, vamos votar algo que é irregular. Então, fica totalmente incoerente. Né? Acho que todos concordam com isso. Perfeito? Sobre as indicações. Vocês podem ver que eu peguei da número 053 a 053 referente ao cemitério municipal. Mas da 054 até a 059, todas as referências a estradas. Isso porque eu não tive a oportunidade ainda de percorrer boa parte do município, que é da Malacaxeta, Cafundó, a própria Ponte Nova, Limoeiro, Boa Esperança, a Vargem Grande e outras aqui que me desculpem se eu esqueci o nome, por favor. Mas o que mais me dói? Além de ver a população na situação, porque nós passamos quase 3 anos em condições de promover as melhorias nas estradas, e isso eu já havia alertado aqui, e isso está gravado, isso está formalizado. Não teria condição que quando iniciasse um índice pluviométrico de maior intensidade, o que está ocorrendo nessas 2 semanas, e graças ao Senhor, bom Deus, está acontecendo, porque precisávamos e precisamos, né, e vamos continuar precisando, né, que isso nos abençoe por longo tempo, por vários anos, que assim continue, e que ela também atinja a região nordeste, a região norte de Minas, a região do Vale de Jequitinhonha, que está muito precisando, né, que lá também está uma situação de seca, né, é uma coisa que nos deixa entristecidos. Mas, no entanto, o que eu quero dizer, que até fugiu um pouquinho, é o seguinte: a prefeitura de Guano Brandão pegaram no maquinário uma patrol, uma moto niveladora, hoje estava dessa maneira, caminhões, retiraram até a tampa traseira de um dos caminhões, a outra reta escavadeira trabalhando no terreno do fundo do hospital, onde está para ser construída a creche, mas já tinha espaço, e colocando terra no terreno do senhor José Raimundo da Costa, no terreno urbano, pai do prefeito municipal. E por favor, né, por mais que tentem justificar,
Não falem para mim que é para depósito de terra, aquilo lá não tem como nenhuma característica de depósito. Estão colocando a terra aí, usando o maquinário público para aterrar o terreno do pai do prefeito municipal. Perguntaram para mim hoje se aquilo pode dar algum boletim de ocorrência, ou seja, a forma que a pessoa se referiu, ou seja, se pode dar alguma dor de cabeça judicial, alguma ação judicial para o prefeito. Eu falei para ele, o que eu já enviei para o Ministério Público relativo ao uso de maquinário público em serviço particular é mais do que suficiente. Eu espero que a justiça seja feita o ano que vem, porque o que eu tenho visto nas estradas do município, a situação que a população tem enfrentado, as condições adversas que a população tem enfrentado, e o maquinário público prestando serviço particular, ainda mais sendo para o pai do prefeito, isso é totalmente inaceitável. É algo que sai completamente do meu entendimento. Espero que a população, no ano que vem, tenha o cabimento de colocar a mão na consciência e saber o que vai fazer. Pagamos tantos impostos, tantas taxas, tantas contribuições. Compra-se um sabonete e paga imposto. Compra-se um litro de combustível a R$4, paga-se quase 50% de imposto. Pagamos IPVA, pagamos seguro obrigatório, pagamos taxa de licenciamento para trafegar em estradas que não têm a mínima condição em certos pontos, não todos, eu tenho de ser honesto. Mas, por exemplo, na próprio acesso para o bairro Santa Rita e um acesso à direita, na bifurcação, o que é aquilo, gente? Passa trator, o trator, olha, metade da roda dos tratores afundam na lama. E o maquinário público prestando serviço particular para o pai do prefeito. É algo abominável. E eu já venho alertando isso há um bom tempo. E isso já foi enviado para o Ministério Público. Ou seja, essa ação que eles estão fazendo aqui, eu não vou mais levar ao Ministério Público, até porque a nossa justiça é morosa, lenta. Eu não sei se tem favorecimento, não tem, não posso afirmar isso, não posso falar. Mas não resolve, está devagar, está quase impossível. Eu espero que a justiça seja feita nas urnas do ano que vem. É isso que eu quero. Que a justiça seja feita nas urnas. Que a população no ano que vem tenha um mínimo de senso comum e analise o que está acontecendo. Não pode ser refém de ações dessa maneira. Sobre os dois requerimentos para a empresa Energisa, também é outra situação que a população banho-brandense, eu não posso responder pelas outras porque eu não tenho tido notícias de outros municípios. A gente não pode ficar refém de um serviço tão mal prestado. O estabelecimento do ramo alimentício perdeu um freezer, teve a intervenção técnica a recuperar o freezer. Quem vai pagar esta conta? A não ser que esta empresa entre com uma ação junto ao PROCON para ressarcir os danos. Mas a pessoa não vai fazer isso, ela não tem tempo para isso, ela tem, de tanto que trabalha. O alto atendimento do Banco do Brasil, no dia lido no requerimento, chegou lá as pessoas na fila porque o autoatendimento tinha sofrido por causa da queda de energia, não estava funcionando. Ou seja, eu agradeço o voto de vocês por essas indicações, por esses requerimentos, porque isso é prestação de serviço à população banho-brandense. Se nós não cobrarmos, se nós ficarmos ociosos, deita-se e rola-se. Vamos lembrar, por exemplo, o que aconteceu com o abaixo-assinado coletado nesta casa e pelas algumas vias públicas de Banho Brandão sobre a Vilf. Melhorou o atendimento. Temos que cumprir nossos deveres e garantir nossos direitos. Então, não podemos aqui baixar a cabeça. Não deu certo hoje, vamos repetir a ação amanhã. Não deu certo amanhã, vamos repetir depois de amanhã. Até que eles fiquem tostados, de paciência esgotada conosco. Mas que a população tenha o serviço que paga, que merece.
Obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. Eu só queria também deixar registrado o meu agradecimento a vocês terem aprovado o requerimento 026 e o 027. E com respeito ao 026, é a respeito dos funcionários, motores da ambulância, que fica na casa, todo funcionário público cumpre horário. E os funcionários não estão cumprindo esse horário no local, estão cumprindo horário em casa, né? Recebe adicional noturno, recebe o seu salário, não fica lá no local, fica em casa. Aí você liga, às vezes acontece, está dando vários comentários, né? Então, pedindo uma informação, que eu não sei qual o motivo de estar cumprindo horário em casa, se tem alguma legalidade na prefeitura, alguma autorização para isso. Então, seria para esse motivo, né? Se tiver justificativa, não foi combinado, está acordado isso, temos que ver se há legalidade disso, né? Senão, como os outros cumprem horário, eles também teriam que estar cumprindo, né? E todo funcionário tem que cumprir a sua carga horária. Quanto ao requerimento 027, é referente à empresa Montreira Limitada, que novamente, nesse finalzinho do mês passado e começo desse mês, novamente não apareceu lá no hospital mais para continuar a obra. Aí eu vi por bem fazer novamente esse requerimento, solicitando informação, porque eu fiz o primeiro requerimento, que é o 020 de 2013, que foi quando eles abandonaram a obra pela primeira vez. Aí o município respondeu, através do ofício 018 de 2014, vou redar só o finalzinho aqui, para não, porque senão não dá tempo, o espaço de tempo é curto e é muita coisa para mim falar. Informamos que, de acordo com a planilha de execução, a Prefeitura Municipal de Guarandã participa com mão de obra de pedreiro e eletricista e tivemos vários imprevistos e problemas com relação a estas categorias durante o ano de 2013. Inclusive, ficamos em possibilidade de novas contratações devido à grande queda do FPM, que é quase a totalidade de nossa arrecadação, causando aumento do índice de percentual de nossa folha de pagamento referente às nossas despesas. Sendo assim, a Prefeitura Municipal foi impossibilitada de enviar pedreiro e eletricista para a obra, o que, por sua vez, impediu que a empresa desse continuidade ao serviço. Então, pelo ofício aqui, a culpa, até nesse período aqui, a culpa não era da empresa, a culpa era da Prefeitura, né, que a Prefeitura não deu sequência. Aí depois eu já fiz o novo requerimento, que já foi reiterado por 3 vezes. Na reunião passada eu fiz a nova cobrança, não sei se a mesa já providenciou alguma reivindicação, alguma solicitação, né, para cumprir para a gente saber qual o motivo da empresa ter abandonado em 2014. 2013 está aqui. 2014, eu fiz em dezembro de 2014, já estou em dezembro de 2015, com 3 reiterações e até agora não tivemos resposta. A empresa também deixou lá por várias vezes em dezembro. E agora, novamente, a empresa deixou a obra do hospital, está lá, sem concluir a obra, várias partes do projeto está sem cumprir. Aí eu fui ver o convênio é o 1506 de 2010. E o contrato que eu coloquei no requerimento é o contrato da Prefeitura com a empresa Montreira, é o 143 de 2011, que tem como objetivo, o presente contrato tem por objetivo a execução de obra pública de reforma do Hospital e Materno Senhor Bom Jesus neste município de Bueno Brandão, conforme anexo memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, projeto básico de arquitetura e planilha orçamentária que integra o edital. Então, você tem que acompanhar através dessas peças, né? Não trouxe aqui porque é muito papel e não dá para a gente estar citando todos. Mas aí eu fiz o levantamento, esse convênio, ele foi assinado em 2010, teve o início das obras em 2011 e o término estava previsto para 31 de dezembro de 2012. Como não foi possível terminar em 2012, foi feita uma solicitação de prorrogação de prazo, prorrogou-se para 30 de junho de 2013, mais 6 meses. Também não concluiu. E aí veio fazendo prorrogação, isso está até hoje. Então você vê, de 2011 para 2015, 4 anos. Né? E aí a gente acompanha, através do quê? Das medições, que é o que está no projeto, a Prefeitura faz o pagamento de acordo com as medições, que a medição é feita por uma comissão, né?
Aqui eu tenho aqui uma declaração que a comissão teve lá, vistoriou em loco e assinou, quer dizer que então eles aceitaram daquela forma. O que eu queria colocar é o seguinte, aproveitando que até isso eu ia colocar na próxima reunião, que seria a última do ano, mas devido às homenagens que vai ser efetuada, então eu estou antecipando aqui. Inclusive eu gostaria que você me desse um espaço maior, porque eu ia preparar o meu discurso agora, eu estou tendo que improvisar. Né? O que eu queria deixar registrado é o seguinte, que graças a Deus, mesmo com essa dificuldade, tá certo? Da empresa ter deixado, a prefeitura não ter tido condições de mandar os profissionais e tal para contar a obra, eu fico muito feliz, sabe, em saber que a população de Bueno Brandão já está usufruindo do hospital reformado. A nova secretaria, o novo pronto-socorro, a nova lavanderia, a nova cozinha, as novas enfermarias, os banheiros, tudo. Né? Que o fundo do hospital praticamente foi feito novamente. A rede de esgoto foi toda ela trocada. A rede de água também toda trocada por PVC e tal. E também o centro cirúrgico, que estava previsto para terminar agora, dia 9 de fevereiro, o convênio, também não foi possível terminar o centro cirúrgico. Então, já solicitamos a prorrogação, já gerou-se aqui, já foi lido aqui na reunião passada também, tem o documento do Duarte, né, que ele protocolou lá para a gente, o deputado Duarte Bestir, protocolou pedindo a prorrogação. Espero que o Estado também nos autorize essa prorrogação. E quero já deixar que, eu não sei, eu acho que o hospital já foi inaugurado, né, em 1972. Agora foi feita uma reforma. Às vezes pode até ter alguma inauguração devido à conclusão da reforma, né? Mas é sempre daquele jeito, um planta e o outro colhe, né? Mas eu fico feliz naquele cantinho lá, que inclusive eu moro lá naquele bairro, mas ele está bem, da forma que o projeto era mais audacioso, né? Não era da forma que está ficando lá, mas ele já melhorou bastante. Com a farmácia de Minas, que é um trabalho da gente, que ficou aí, que o vereador João Francisco da Silva é testemunha disso, né? Que ele viajou várias vezes para Belo Horizonte comigo a respeito disso. Está lá servindo a população. Pena que não tem todos os medicamentos como tinha antigamente, mas pelo menos está num prédio novo e espero que a prefeitura venha colocar os medicamentos dos quais os munícipes têm necessidade disso. Então, com a construção da farmácia, com a reforma do hospital, com a construção do centro cirúrgico, eu fico muito feliz em encerrar esse ano de 2015 sabendo que a população já está usufruindo disso, né? E gostaria de agradecer a todos os envolvidos, né? Inclusive tem uma pessoa que até já não está aqui com a gente mais, mas ele lutou muito comigo também, viajou muito, perdeu muita noite de sono devido àquilo. Carlinho Nunes, ele também tem o dedo dele, né? Todas as diretorias que passaram por lá, né, na época, né, desde a assinatura desse convênio e tal, e até hoje, que a gente tem que ver que é um pessoal que trabalha, é um pessoal que faz de doação, né? Agora, o convênio foi com o Estado e município, porque na época do ano de eleição de 2010, não podia se fazer convênios com as entidades. É o que vai estar acontecendo também o ano que vem, que é ano de eleição. Aí o deputado Dimas Fabiano até nos está apresentando uma emenda em nome do município, porque não pode apresentar emenda no nome do hospital. Então era isso. Eu queria fazer um discurso mais... mas foi de improviso. Peço para o senhor concluir, né? Então, mas eu agradeço o espaço, já passou o tempo, eu agradeço, né? E muito obrigado a todos e que a população faça bom proveito das obras do hospital, farmácia e centro cirúrgico. Obrigado pelo bom senso aí da próxima, né? Falar menos aí, pela compreensão, né? Pela homenagem que vai ter sido. Senhor presidente, por gentileza a palavra. Com a palavra o vereador João Francisco da Silva, depois com certeza a vereadora Maria Helena. Bem, eu vou ser rápido, porque eu sei que já é um pouco tarde. Alguns nossos amigos digníssimos vereadores moram longe, hoje choveu, pode até... A estrada está boa. A estrada está boa, né? Então, vamos ser rápido. Primeiramente, eu quero agradecer aqui os prefeitos que passaram por Bueno Brandão, quando começou a reforma do Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus. Também as diretorias que passaram por lá. O digníssimo vereador José Raimundo sabe muito bem, o digníssimo vereador Antônio Márcio Martins sabe, o digníssimo vereador Donizete, todos os senhores vereadores sabem, inclusive o Silvio que está aqui, também muito nos ajudou. Aí junto com a turma que fez parte da diretoria do Hospital Maternidade Senhor Bom Jesus. E
não é fazendo político, mas agradecer ao deputado Duarte Bechir, que tem ajudado muito também, e outros deputados que ajudaram também. Apesar de demorar um pouco, mas como diz o digníssimo vereador Zé Raimundo de Castro, já está quase que pronto, 95% está pronto. Já está trabalhando, os médicos trabalham lá, quero deixar aqui até a minha palavra com consideração muito grande, que eu vi um trabalho muito bom do doutor Deodete, doutor Julinho, trabalhando lá, as enfermeiras, todos trabalhando direitinho, na parte da cozinha que eu fui lá também, todos trabalhando direitinho. Então também fico muito feliz em saber que andou, trabalhou, andou, valeu a pena, digníssimo vereador da Raimundo de Castro, nós irmos para Belo Horizonte, muitas madrugadas, e chegar tarde da noite, mas valeu a pena, pela farmácia de Minas, que nós trabalhamos muito também. Está aí prontinho, entregando os remédios para o pessoal, e quero só agradecer aí as diretorias que passaram por lá, antes, nós depois, e a que estão lá agora, porque graças a Deus, eu acho que é uma empreitada já terminada, viu? Boa noite a todos, e que Deus abençoe todos vocês. Com a palavra a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Eu também estou com o Marcos Martins, porque tem caminho que não tem condições de andar. Nesse lugar da torre, ressaca, papai deu uns 400 km de percurso lá, agradei tiro, apanhando, nada. Está lá perdido o percurso. Tem esse bairro, não mais olha lá, gente. Fui ontem, tem uma moto, um amigo nosso. Agora só foi passar chuva. Tem que arrumar agora? Suelene Almeida, vereadora Suelene Almeida, fazer outra palavra. Eu só queria, dizer realmente o hospital nosso, muito parabéns, com toda a diretoria, funcionários, parabéns ao nosso hospital, com a ajuda de todos, porque, como diz, a Andorinha só não faz geral. Então, a todos que têm ajudado e continuam ajudando, eu agradeço muito. Os demais médicos também, Realmente, temos vários médicos lá, doutor Sérgio, doutor Gilberto, e fora os plantonistas que vêm fim de semana, Então são todos ótimos médicos, nós estamos muito bem equipados. Nosso hospital está de parabéns. Convoco a reunião extraordinária para o dia 15 de dezembro de 2015, terça-feira, às 19 horas, para a votação em primeiro turno do projeto de resolução número 007/2015. E possivelmente estaremos votando também aquilo que é da subvenção social, apenas, só para ficar registrado que existe essa possibilidade. E depois a próxima reunião será dia 18 de dezembro, na sexta-feira, devido ao feriado, como mencionado pelo vereador Antônio Marcos. Esse da subvenção social seria interessante nós votarmos. Eu acredito que vem porque, no primeiro turno. O que é essa subvenção social? É o convênio com o hospital, maternidade, CAPAI. Exatamente. Se nós não votarmos, nós vamos ter que fazer extraordinário novamente, porque se a partir do 1º de janeiro o hospital não vai ter recurso. Então, não, mas eu acredito que... Então, você poderia até ter vindo, eu até falei com a Neiva aqui e tal, lá do hospital, conversei com ele, olha, esse projeto tem que vir nós votarmos. Hoje, talvez na dia 18. Agora, já que temos essa extraordinária, dá para se fazer. Pelo menos já vamos deixar essas entidades com certeza que vão receber o recurso a partir do 1º de janeiro. Porque essa indecisão é difícil, Se já passar pela administração do hospital, a gente sabe. Você passar um ano sabendo se você vai ter recurso em janeiro ou não, é difícil isso, Então, pelo menos, final de ano deles, votar antes, final de ano da diretoria também, vai ser com mais alegria um pouquinho, Pelo menos vai ter um recurso. Acho que vai ser possível. Então, tá. E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, ao Silvio Félix, aqui presente, ao Daniel Júnior. E agradeço a presença de todos, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.